Bom, então você estava andando lá pela rua ou fuçando a sua rede social e te entregaram um panfleto de lançamento ou de empreendimento imobiliário, ou você foi impactado por um site de lançamento ou de empreendimento imobiliário. Nesse vídeo eu vou te explicar a jornada desde esse momento até a compra do apartamento, mostrando quais são as etapas que estão entre esse começo e o fim. Vou te mostrar também quais são os pontos de atenção, o que você precisa ver para não cair em pegadinha e para te ajudar a separar o que é marketing e o que é realmente um lar, um bom investimento para você viver bem e ter qualidade de vida. Meu nome é Bruno Kim, eu sou arquiteto, eu estou quase há 20 anos ajudando e transformando os espaços, os lares dos meus clientes para ajudar eles a terem melhores qualidades de vida através das suas moradias, e hoje eu vou te ajudar desde o momento que você pega um panfleto ou vê um site até a compra do seu imóvel para você tomar as melhores decisões para você e com muita segurança para que você consiga fazer um bom investimento e tenha uma boa qualidade de vida. Bom, então tanto o site quanto o panfleto do lançamento, eles vão ter informações semelhantes, assim, que são informações que não são muito aprofundadas. Então, se a gente for ver aqui, tem o nome do empreendimento, tem o endereço, tem a metragem de algumas áreas disponíveis. Aqui no caso tem quantidade de dormitórios, aqui já aparece um pouco de metragem, já fala de vagas, mas como eles falam basicamente da mesma coisa, eu vou focar no panfleto que fica mais fácil de mostrar. Bom, então a gente tem aqui o nome do empreendimento, uma imagem do decorado, e aí os principais atrativos do panfleto, que isso daqui vai ter em qualquer lançamento imobiliário. A capa vai ser mais ou menos parecida, destacando as melhores ofertas e também tentando chamar a sua atenção para visitar o stand, enfim. Abrindo aqui o panfleto, a gente costuma ter uma perspectiva bonita do prédio e aqui todas as áreas comuns que tem no empreendimento. Então aqui eles pontuaram no térreo como clausura de acesso, lobby, delivery, maleiro, pet care, pet place, que eu vou falar um pouco mais para frente, porque não adianta nada ter um monte de coisas escrito aqui se esses espaços em comum não vão ter qualidade. Então não adianta nada te entregarem uma cozinha gourmet que na imagem 3D parece linda, maravilhosa, que você nunca vai usar. E além desses atrativos aqui do térreo, eles pontuam os atrativos que tem no rooftop, que é a cobertura do prédio, que em prédios novos é comum você ter usos compartilhados tanto no térreo quanto na cobertura do prédio, e muitas vezes também distribuído ao longo dos pavimentos do prédio. Mas, de novo, quando você pega esse panfleto, tem um monte de 3D lindo, maravilhoso, que pode ser muito atraente, mas tem muita pegadinha por trás. Eu vou mostrar para vocês agora como que a gente analisa isso daqui de uma forma fria para ver se esses atrativos eles têm qualidade, se eles vão fazer sentido para você na sua moradia ou no seu investimento. É importante falar que apartamentos novos, eles dependem muito das áreas comuns. Diferentemente de apartamentos mais antigos, que a gente tem metragens maiores, a gente tem pés direitos maiores, em apartamentos novos é uma realidade, que eles vão ser menores em relação aos apartamentos antigos, não importa o padrão do empreendimento. Seja para classe média, seja para classe alta, os apartamentos novos, eles são menores do que os apartamentos antigos. Isso faz com que a gente dependa cada vez mais de áreas comuns. Então, no caso de São Paulo, a gente está vivendo uma era muito de apartamentos pequenos em que às vezes é difícil colocar uma lavanderia no apartamento. Então a gente depende das áreas comuns para isso. Ou a gente tem um apartamento que não dá para receber muitas visitas. A gente depende das áreas comuns para isso. Muita gente hoje em dia tem cachorro, gato, e os cachorros eles também precisam ter uma boa qualidade de vida. Então precisa ter um espaço para quebrar um galho naqueles dias que você não conseguiu fazer um passeio de qualidade com eles. E tudo isso daqui em apartamentos novos a gente vai ter nas áreas comuns do prédio. Mais para frente eu vou explicar um pouco melhor como analisar essas áreas, se elas têm qualidade, se elas fazem sentido para você no lugar onde você for morar. Mas continuando no panfleto. Aqui a gente tem as duas principais plantas que estão no panfleto. Todo empreendimento, grande maioria dos apartamentos, eles vão ter outras plantas além daquelas que estão no panfleto, tá? Porque eu vou mostrar para vocês depois um caderno técnico que tem todas as plantas. Quase nenhuma planta é exatamente igual à outra, mas aqui costuma ter as metragens que a incorporadora ou que a construtora tem mais interesse em comercializar. O que você precisa se atentar aqui para não cair em pegadinha? Primeiro, ver se essa planta ela tem medidas. Não sei se vocês estão conseguindo ver aí no vídeo, se não der eu amplio depois, mas essa planta aqui, por exemplo, ela está falando aqui que tem 3,84 de parede a parede, aqui tem 2,5 de parede a parede. Então isso daqui já é um bom sinal, porque tem construtoras que fazem esse panfleto de empreendimento e não dão nem as medidas. Se eles não dão nem as medidas, como você vai saber o que cabe ou o que não cabe? Mas mesmo assim, mesmo tendo as medidas, é muito comum, infelizmente, pegar panfleto de lançamento imobiliário e você não percebe
mas a cama eles desenham menor do que o tamanho real, o armário eles fazem menor do que o tamanho real, para parecer que o espaço, que o apartamento ele é maior do que ele realmente é. Nesse caso, como que a gente sabe se a planta está sendo mentirosa ou não? Como eu falei, essa cama aqui, por padrão, uma cama de casal vai ter mais ou menos 1,60 de largura. Se a gente pegar um papelzinho, qualquer papelzinho, e você colocar em cima da largura da cama, e a gente dividir aqui por 3, se a cama tem 1,60, mais ou menos, cada trechinho aqui que eu estou colocando vai ter uns 50 e tantos centímetros, né? Um pouquinho mais de 50. Se a gente pega esse mesmo papelzinho que está marcado esses 50 centímetros e coloca aqui em cima do armário, que eu falei que tem 5 centímetros, a gente vê que está mais ou menos certo. Também tinha falado que em volta da cama deu um pouquinho mais que 50 centímetros, então com essa conferência aqui pela proporção da medida da cama, a gente está vendo que essa planta ela está tudo bem, ela está bem coerente com os tamanhos que ela está mostrando e ela está bem coerente com as medidas que ele está mostrando. Aqui no outro sentido é a mesma coisa, se a gente pega esse papelzinho aqui que está marcado perto de 50 centímetros e manda para o outro lado aqui, a gente vê que aqueles 50 e poucos centímetros que eu falei que tem entre a parede e a cama, ela está coerente. Ou seja, essa daqui é uma planta que está toda correta, ela não é uma planta mentirosa, porque a medida dos móveis, que as coisas são padrão, ela está compatível com as medidas do que está desenhado nessa planta colorida que a gente chama de planta humanizada. Se vocês quiserem fazer isso como um exercício, eu recomendo vocês saírem pegando os panfletos de rua e verem se essas plantas elas são coerentes ou não, fazendo esse exercício que eu acabei de fazer com vocês. Vocês vão ver que muitas plantas por aí, elas não são tão honestas assim. Vendo a planta e vendo que ela já está proporcional, isso daqui já é um bom sinal de que a empresa é séria, de que a empresa não está querendo te enganar. Nesse caso, aqui a gente tem, então, um dormitório, a planta de 2 dormitórios, como eu falei para vocês, na maioria dos casos, os empreendimentos eles têm outras plantas além do que eles mostram no folder. O folder são as plantas que mais têm, as plantas que eles mais querem comercializar. E é muito importante também vocês verem as notas de rodapé. Então, no caso aqui, está escrito que os móveis, objetos de decoração, louças e metais, revestimentos de piso e paredes são sugestões de decoração, não fazendo parte integrante do contrato e do memorial descritivo. Eu já vou falar do memorial descritivo mais no final do vídeo para vocês entenderem o que é isso. Os materiais de acabamento que serão entregues fazem parte do contrato e do memorial descritivo. As medidas são internas e de face das paredes. Então aqui é uma nota de rodapé que é importante vocês verem, diferente daquelas propagandas de comida de fast food, que as fotos são meramente ilustrativas e os lanches chegam totalmente diferentes. É por isso que a gente precisa ler com cuidado as notas de rodapé. Continuando aqui no folder, tem as imagens em 3D que sempre vão ser lindas, maravilhosas, elas vão sempre ser amplas, mas mais para frente no caderno que você vai ter acesso no stand, eu te falo como avaliar se essas imagens elas são tão bonitas, vão te proporcionar uma vida tão bonita e confortável como parece nesses panfletos. Aqui atrás, quase todos os lançamentos imobiliários eles também vão dar a localização do empreendimento em relação às outras coisas. Então aqui, por exemplo, o HIT, que é onde a gente está falando que está perto da Avenida Paulista, e aí Estação Paulista, o Shopping Center 3, aqui o Hospital 9 de Julho, o MASP, lá embaixo Família Mancini, Praça Roosevelt, Parque Augusta, Mackenzie, Minhocão, enfim. Isso daqui é muito importante vocês verem com atenção o mapa antes de sair comprando imóvel por aí, porque muitas vezes a escala do mapa ele está enganando um pouco. Geralmente essa planta aqui, essa planta de mapa, dificilmente ela vai estar em escala, mas o que eu recomendo é vocês pegarem esses pontos que estão recomendados no mapa e verem, andarem na região e verem se essas distâncias são distâncias que você consegue fazer a pé. Por quê? Eu já peguei folder de lançamento imobiliário que fala que o lançamento é super bem localizado, perto do metrô, só que o metrô estava a meia hora, 50 minutos de distância. Eu estava falando que era perto de alguma escola, mas a escola era do outro lado do bairro. Então, prestem atenção nessas plantas, porque assim como as plantas humanizadas aqui, que às vezes os móveis eles estão enganando, o mapa também ele pode te enganar. Ele pode estar falando ele pode fazer parecer que as coisas são muito mais perto do que parece. Então, pega o lançamento, olha os pontos e vê se eles estão a distâncias caminháveis. Se você conseguir fazer uma boa caminhada, fazer uma caminhada breve para chegar nos lugares, quer dizer que o imóvel ele realmente está perto dos lugares que o panfleto está falando. E aí, por último, aqui no final do panfleto, às vezes está no começo, está o nome da incorporadora e da construtora. Aqui, no caso, a OR é tanto a incorporadora quanto a construtora. Como eu falei no outro vídeo, presta muita atenção, gente,
procurar a reputação da construtora. Comprar um apartamento na planta, como tudo, envolve certos riscos, que eles são mitigados se você conhece as empresas, as pessoas que estão por trás da construção e da incorporação. Não confundam o nome do produto, que aqui é RIT Paulista, com o nome da incorporadora, tá, gente? Uma coisa é incorporadora e construtora, outra coisa é o nome do empreendimento, o nome do produto. Bom, então essas daqui são as coisas importantes para você ver no folder ou no site do empreendimento. Agora, o folder, você viu o site, se interessou, quer no stand, mas você fica com medo, eu entendo isso, porque você está com medo de ser ludibriado, você está com medo de entrar no stand, ver um monte de coisa bonita e comprar por impulso. Isso daqui é um receio que não é só seu, é um receio comum. A gente fica com medo de cair em papo de vendedor, ainda mais quando é um apartamento, né, um imóvel, é uma coisa que vai pesar, é uma coisa que ocupa o patrimônio, a maior parte do patrimônio de muita gente, vai te comprometer com um valor por muito tempo. Então eu entendo esse medo que você tem de entrar no stand e ser ludibriado. Mas agora eu vou te ensinar, ou te dar algumas dicas de depois de você ter visto esse panfleto, você ter decidido, ou você ter se interessado, o que você precisa ver no stand e quais são os pontos, o que você precisa tomar cuidado para saber se aquilo que você está comprando ou que você quer comprar faz sentido para você ou não e o que é só marketing e o que é de fato importante. Bom, então você chegou no stand, encontrou um corretor que vai estar te recebendo lá com um sorriso na boca, super bem vestido, te ofereceram um café, te ofereceram um sorvete, ofereceram um sorvete para o seu cachorro, para sua avó, para seus filhos, você eventualmente ganha comida, vão te dar qualquer coisa e pronto. Será que tudo isso é para te ludibriar? Bom, depois de tudo isso, obviamente, está todo mundo feliz, tomou champanhe, está todo mundo alegre, mas o que a gente precisa dentro do stand prestar atenção? Você entra, o stand costuma ser bonito, vai ter uma maquete linda, maravilhosa, um monte de imagem 3D por ali, um ambiente super incrível, mas o quanto que isso daqui condiz com o imóvel que você eventualmente vai comprar. Quando você chegar no stand, é claro, aproveite todas as coisas que vão te dar, toma o seu cafezinho, toma o seu tempo, respira, vê o stand, mas aí na hora do vamos ver, visita o decorado, né? Mas aí na hora do vamos ver, o que importa são os cadernos técnicos que eles vão mostrar e o decorado. O decorado eu vou falar mais em outro vídeo, porque aí é um assunto à parte, mas aqui a gente vai falar dos aspectos, digamos, técnicos que você consegue extrair da sua visita ao stand. Bom, então a primeira coisa que você pode pedir e que provavelmente vão te mostrar é o caderno de vendas. É um caderno que ele é parecido com o folder, mas com algumas informações a mais sobre o empreendimento. Vamos pegar aqui nesse caso. Começa com uma capa, localizando um pouco o empreendimento. Aqui de novo tem o mesmo mapa que estava lá no verso do folder. E aqui começa a parte interessante. Então a perspectiva 3D do empreendimento, lá fora tem uma maquete, eu vou mostrar para vocês também como que é, a ficha técnica do empreendimento, e aqui começa a falar um pouco das mesmas coisas que estavam no folder, só que de um jeito um pouco mais específico, né? Então, nesse caso, tem a parte, no mesmo prédio, no mesmo empreendimento, tem a parte residencial, que é isso daqui, que tem de atrativo, e tem a parte não residencial, a parte de investimento, que é isso daqui é muito importante, porque especialmente em prédios novos, em São Paulo, tem muito apartamento pequeno que o pessoal compra para fazer short stay, para botar num Airbnb ou qualquer coisa assim. Já ouvi muito caso de pessoas que compraram um apartamento pensando em botar para investimento e quando passou a primeira assembleia do condomínio, alguns meses, alguns anos depois de morando lá, o condomínio decidiu não poder mais fazer Airbnb. Isso daqui, e aí a pessoa perde quase todo o investimento, né? Isso daqui é comum porque, pensa bem, se você estiver morando num prédio onde tem um monte de Airbnb, você não vai querer um monte de estranho entrando pegando o seu elevador, você não conhece, você tem medo de segurança. Ao mesmo tempo tem um problema de portaria, né? Uma coisa é um porteiro, outra coisa é uma recepcionista de um pequeno hotel. Então é importante que as coisas estejam separadas, como no caso aqui da RIT, no mesmo prédio é separada a entrada dos moradores da entrada das pessoas que estão alugando só para short stay, para Airbnb. Dessa forma, se evita conflito e garante que vai ter o Airbnb disponível lá, caso seja o caso de comprar o apartamento por investimento. Aqui tem outras questões, como o NR, que é não residencial, HMP, que é habitação de moradia popular, R2V, todas essas siglas eu vou falar no próximo vídeo, que são questões mais técnicas, tá?
Passando aqui o caderno, a gente tem uma outra imagem do empreendimento, aqui mostra um pouco mais do térreo. Aqui mostra alguns diferenciais, então iluminação com LED, infraestrutura para Wi-Fi. Algumas dessas coisas podem fazer sentido para você, outras das coisas são mais questões a mais, que talvez não façam tanta diferença para você, mas é bom ver os atrativos de cada empreendimento no caderno. Bom, então aqui ele esmiuça um pouco mais as informações que estavam no folder. Aqui nesse prédio eu vou deixar mais claro depois quando mostrar para vocês na maquete. Mas tem uma área comum dos moradores e tem uma área comum do pessoal de Airbnb. Ou seja, são quase 2 prédios juntos na mesma torre, com acessos e com usos e com funcionamentos separados para não ter conflito. Aqui no caso das áreas comuns, a gente tem cinema aqui, a céu aberto, espaço de yoga, espaço gourmet, tudo isso daqui distribuído ao longo da torre ao invés de ficar só no térreo, tá? Isso daqui tem um motivo, depois eu mostro para vocês na maquete. Para você que não é arquiteto ou você não é da área, você vai ficar atraído pelos 3Ds, por esses 3Ds bonitos dos prédios. A gente que é arquiteto, quando chega na planta, é o momento que a gente vibra, é o momento que aqui se fala a verdade. Então o que a gente precisa ver nessa primeira planta que é apresentada? Essa daqui é a implantação térreo, ou seja, essa daqui é a planta do prédio, no andar térreo, no andar da calçada, no andar que você entra. Quando a gente olha para essa planta aqui, eu sempre recomendo vocês, ao invés de lerem a planta como se fosse uma lista, então acesso de veículos 1, acesso de pedestre 2, portaria 3, vocês tentarem ler a planta como se vocês estivessem caminhando dentro dela. Ao invés de ser só uma lista do que tem, você começa a entender, ter uma noção de ritmo, uma noção de tempo, uma noção de vida, quando você se imagina entrando dentro do empreendimento. Então, por exemplo, aqui, tem o acesso dos carros, que sobe e desce, isso daqui é uma coisa separada, então você desce aqui para o subsolo ou você sobe para acessar essa parte de estacionamento, mas você que é pedestre, você entra por aqui, tem um primeiro acesso, e o 3 é a portaria, né? Aqui você entra pelo 2, aí tem esse acesso aqui que separa essa área achurada. É a parte do não residencial, é a parte do pessoal de Airbnb, e aí se você que é morador, você entra por aqui e passa por esse corredorzinho, que tem o 4, que é a área de delivery, e o 5, que é a área de maleiro. Isso daqui é muito importante, principalmente em São Paulo, que a gente vê notícia o tempo todo de conflito de pessoal de delivery, conflito de entrega, encomenda que se perdeu, enfim. Os prédios novos, é bom que eles estejam equipados com uma área destinada só para isso, afinal de contas você não consegue ficar em casa o tempo todo para receber uma encomenda. Passando pela portaria, pela área de entrega e pelo maleiro, a gente chega aqui no lobby, que é a parte que dá acesso aos elevadores. O lobby, hoje em dia, quer dizer, quase sempre nunca foi uma área de estar, né? O lobby acaba tendo mais um sofazinho, uma coisa um pouco mais decorativa, porque vamos ser sinceros, ninguém aqui fica muito tempo no lobby. Então, há mais uma parte para dar acesso para os elevadores. Bom, então aqui saindo da área 6, que é o lobby, que tem os elevadores, a gente tem acesso para a área externa do prédio. Aqui a gente tem o 8, que é Square Garden, e aí a gente tem o 7 e o 9. Isso daqui é muito interessante. O 7 é o Pet Care e o 9 é o Pet Place. Tem muito empreendimento, você que está procurando apartamento e está vendo apartamento novo, você já deve ter visto muito empreendimento que fala que tem uma área pet, mas aí quando você vai ver lá é uma graminha artificial e só. Não basta só isso para a gente conseguir dar qualidade de vida para os nossos bichos. Eu sei, eu tenho um gato, eu tenho um cachorro, todo bicho, todo cachorro principalmente, ele vai precisar de um passeio de qualidade por dia. Mas tem aqueles dias que choveu ou que a gente está muito atarefado e que a gente precisa só de uma área para quebrar um galho. Mas não é só essa graminha sintética, esse espacinho de 3x3, 4x4, com uma graminha sintética que vai satisfazer as necessidades do seu cachorro. Então aqui tem essa área pet, mas além da área pet tem o 7, que é um espaço para você cuidar do seu cachorro. Então, depois dele brincar na grama, às vezes sujar a patinha, você tem um espaço para dar banho nele, que é o pet care. Então, você pode fazer banho e tosa. Se ele se sujar muito, você consegue dar um banho antes de subir com ele no apartamento. Não sei você, tem gente que dá banho, leva o cachorro pro pet shop para dar banho. O meu cachorro ele não aceita isso, eu dou banho com ele no box do meu apartamento, que é um apartamento antigo, mas em apartamentos novos, como eles são pequenos, é simplesmente impossível você dar banho no seu cachorro, principalmente se ele for de médio, grande porte, dentro do seu banheiro, dentro do seu apartamento. Então aqui, naquele dia que você não conseguiu sair e fazer um passeio com qualidade do seu bicho, além dessa área mais generosa para quebrar um galho do seu bicho, você tem espaço para dar um banho, para limpar ele aqui
no Petcare, nesse número 7. Continuando aqui com o caderno, a gente tem umas imagens 3D do lobby, super lindo, maravilhoso. Uma imagem do Pet Place. Coworking é uma coisa que está cada vez mais comum, os empreendimentos novos aparecerem, mas também precisa ser um coworking de qualidade. Não adianta colocar meia dúzia de mesa e falar que é um coworking, porque todo mundo sabe hoje em dia que para você trabalhar bem, você precisa ter um espaço adequado. Então não é só um monte de mesa. Aqui dá para ver que tem áreas individualizadas, áreas para reuniões, enfim. Cada ocasião, a gente trabalha em várias ocasiões diferentes, é bom que a área de coworking atenda isso daí da melhor forma possível. Aqui a área da lavanderia, área de delivery. Esse empreendimento aqui tem uma coisa interessante, que ele tem área de live, podcast, então para gente que trabalha ou está querendo trabalhar com criação de conteúdo, montar um estúdio em casa, eu sei, é trabalhoso. Se tem uma área que já está equipada para você fazer esse tipo de coisa. Área gourmet, para quando você precisar receber mais de 2, 3 pessoas dentro de casa, você tem um espaço para receber as pessoas com conforto. Aqui um espaço yoga que é separado da área de academia, então o barulho da academia, o uso de academia que muita gente considera que exercício físico, vamos botar todo mundo junto, o espaço yoga é separado do espaço fitness, o espaço da academia. Espaço wellness, então, como eu falei, apartamentos novos costumam ser mais apertados, menores que os apartamentos antigos, e aí você que gosta de se vestir, eu entendo essa dificuldade de você querer se vestir no apartamento, você não tem um espelho para você dar 3 passos para trás para ver que o seu look inteiro tá funcionando, ou você vai se preparar para uma festa de casamento, tá se esbarrando todo mundo, você com seu companheiro ou com sua companheira no apartamento, no banheiro, no closet, você tem um espaço só para isso, que é o espaço wellness. Então você que tem filhos adolescentes, está preparando para uma formatura, vai ter a festa de casamento do tio, da tia. Então nesses casos de eventos especiais, você consegue separar a baguncinha que essas coisas acabam fazendo, né? Coisa para arrumar o cabelo, roupa jogada aqui, roupa jogada lá, às vezes maquiador, maquiadora, amigos, amigas, todo mundo fica nesse espaço em comum que já está equipado ao invés de ficar dentro do seu apartamento. Tem a sala de massagem aqui também. Então tudo isso daqui que eu falei, que são as áreas comuns da parte residencial desse empreendimento, está nessa parte aqui, ou seja, ali distribuído pelos andares, vai ficar mais claro quando eu mostrar a maquete para você. Agora vamos mostrar para vocês o que tem no rooftop, que é a cobertura lá do prédio. Mais uma planta, então aqui tem a área fitness, que é essa academia aqui, que é separado da área yoga, que eu tinha falado lá embaixo, uma área separada para spinning, um salão de festa para quando você quiser fazer um evento melhor com o espaço descoberto, agregado. Isso daqui é muito importante, gente, que várias vezes eu já vi empreendimento onde a área, o salão de festas, ele fica, por exemplo, aqui, ele fica perto das janelas de outros apartamentos. Isso daqui é muito ruim, porque desvaloriza se você estiver morando perto e vai fazer aquela zona o dia que o Palmeiras for campeão. Nesse caso, como o salão de festas fica lá em cima, o dia que você quiser curtir o Rock in Rio com seus amigos ou for final de campeonato, a chance de você querer esganar o seu vizinho por conta disso, por ele estar só se divertindo, é muito menor. Bom, e aqui ainda na cobertura a gente tem um solário e a piscina. Isso daqui é outra coisa muito importante. Muitos empreendimentos têm a piscina no térreo. Isso daqui não é errado, mas se a piscina estiver no térreo, as chances da piscina ficar o tempo todo na sombra e só vir, por exemplo, sol nos momentos que você não usa a piscina, são muito grandes. Então, se a piscina está na cobertura, é praticamente garantido que ela vai receber sol por bastante tempo, que ninguém quer ficar numa piscina passando frio. E aí vem mais imagens 3D aqui da piscina, mostrando a vista da cidade, área de spinning, a área da academia. E aqui tem essa área de cinema ao ar livre, imagem 3D do salão de festa para mostrar mais ou menos como vai ficar. E aqui a gente chega nas plantas, que é onde, de novo, os arquitetos como eu opiram. E é onde você vai conseguir extrair informações mais precisas sobre aquilo que você está comprando. Bom, então aqui a gente chega de novo nas plantas, que é onde os arquitetos piram e onde você precisa tomar mais cuidado em ver as coisas. A gente já viu na planta do folder que o tamanho dos móveis, as dimensões, elas estão todas coerentes entre si, então eu não vou falar disso agora. O que eu queria mostrar é que aqui eles mostram a mesma planta na versão ampliada e na versão padrão, ou seja, aqui é caso você opte por manter a varanda como área externa, e aqui é caso você opte integrar a varanda para o lado de dentro, para o lado interior do apartamento, fechando a varanda. Por que isso daqui é importante? Tem muita incorporadora que faz apartamentos tão pequenos que você depende dessa integração para conseguir ter um espaço viável para se morar.
Quando a construtora ela já mostra a opção padrão e a opção ampliada, ela está mostrando para você que, ó, mesmo sem essa integração, você já consegue ter uma vida razoável dentro desses lugares, tá? Então, mostrar que tem a versão da planta padrão e a planta ampliada, isso daqui também já é um bom sinal. Outra coisa que é importante, tem muitas incorporadoras que mostram a integração, mas não deixam essa integração tão preparada para você. Como eu disse no outro vídeo, essa integração pode parecer uma coisa muito simples, mas pode ser uma coisa muito custosa. No caso desse empreendimento aqui que a gente está, o HIT, eles já entregam com a área externa já nivelada para te ajudar a fazer essa integração com mais facilidade. Já peguei, faço muitas reformas, já peguei reforma que a gente precisava nivelar a parte externa com a parte interna e o prédio não deixava, porque se a gente coloca algum tipo de nivelamento, a gente está colocando mais sobrecarga nessa área externa que nem sempre é calculada para ter esse enchimento a mais. Já no caso do HIT, eles deixam tudo preparado para facilitar o caso da sua integração. E, de novo, é muito importante que eles mostrem essas duas opções, assim você consegue ver que tanto em uma opção quanto em outra você consegue viver de forma minimamente adequada. Aqui nessas plantas também é interessante mencionar que eles deixaram a indicação aqui de onde fica a condensadora do ar-condicionado. A condensadora do ar-condicionado é a parte externa do ar-condicionado, não é aquela que vai na parede, que resfria, é a parte que tem que ter contato com a parte externa. Por que isso daqui é importante? Já peguei caso de empreendimento onde a sugestão, não nessa planta de vendas, mas na planta comercial eles sugerem deixar a máquina de ar-condicionado bem aqui no meio, separando a varanda em duas, o que é horrível, né? Porque ninguém consegue ficar pulando o ar-condicionado de um lugar para o outro. É claro que com uma obra quase sempre tem solução para isso, mas ver que eles já pensaram em deixar a condensadora lá no cantinho já é um bom sinal. Aqui nesse caderno a gente tem outras opções de planta, além daquelas plantas que a gente viu na planta do decorado, mas na planta do folder, quero dizer. Mas aqui, de novo, mais repetição da mesma coisa, mas sempre confere se a proporção dos móveis e as dimensões do móvel estão apresentadas e eles estão compatíveis, e aqui, de novo, eles sempre apresentam a planta padrão com a planta ampliada, que, como eu falei, é sempre um bom sinal. Quer dizer que nessa opção onde você não consegue fazer, ou onde você opta, na verdade, por não fazer a integração, você ainda consegue viver da mesma forma que a planta ampliada. É claro que nessas opções, a gente não está falando de separação das paredes internas, tá? Isso daqui é uma coisa que eu vou mostrar no próximo caderno, que é muito importante de vocês ficarem ligados, porque nem todo prédio você consegue sair fazendo essas integrações do jeito que eles sugerem aqui, tá? Aí continua a mesma coisa, planta de 2 dormitórios. Aqui já começa a ficar interessante, que se a gente olhar essa planta de 2 dormitórios, que a gente tem essa abertura aqui, que pode ser varanda, pode ser o ambiente integrado, mas a gente também tem uma janela no banheiro. Quando a gente tem uma janela, uma entrada de vento por um lugar, e na outra janela, numa fachada perpendicular ou numa fachada oposta, a gente tem uma outra janela, isso provavelmente quer dizer que a ventilação natural do seu apartamento, que é aquela ventilação que é o vento, que não depende de ar-condicionado, ela provavelmente é melhor, porque abrindo uma janela aqui e abrindo outra janela aqui, você faz o ar circular por dentro do seu apartamento, você faz o ar ser renovado dentro do seu apartamento, que é o que a gente chama de ventilação cruzada, que é diferente de ter um apartamento que só dependa do ar-condicionado, e que quando você abre a janela, se fosse uma janela só aqui, sem essa janela do banheiro, a ventilação ficaria só perto da região da janela, aqui não teria tanta ventilação. Bom, e aí nesse caderno aqui, que é o caderno que você vai ter acesso ao stand, algumas dessas informações estão no site dos empreendimentos, mas você consegue ver de forma mais detalhada ou de forma mais explicada, junto com a maquete, só no stand, conversando com o corretor que vai te apresentar, mas eu espero que com isso eu tenha te ajudado a focar um pouco mais o seu olhar nos assuntos que realmente importam depois do cafezinho, depois do champanhe, depois do sorvete para o seu cachorro.